Vocês já ouviram falar na prática do Fishing Expedition? Nada mais é do que a pescaria probatória. É a procura especulativa no ambiente físico digital, sem causa provável, sem alvo definido, além dos limites autorizados, ou seja, com desvio de finalidade, para buscar elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém a todo custo. Muito comum nos pedidos de busca e apreensão domiciliar. É justamente sobre a pescaria probatória, mais conhecida como Fishing Expedition, e sobre uma decisão importante do Superior Tribunal de Justiça que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se inscreva no canal do YouTube e assista o vídeo completo. Muito bem. Denomina-se pescaria probatória a prática relativamente comum de se aproveitar dos espaços do exercício de poder para subverter a lógica das garantias constitucionais, vasculhando-se a intimidade, a vida privada, enfim, violando-se direitos fundamentais para além dos limites legais. O termo Fishing Expedition se refere à incerteza própria das expedições de pesca, né? Se haverá peixe, não se sabe as espécies de peixes que serão fisgados, muito menos a quantidade. Mas se tem a convicção, né? O agente não tem provas, mas tem a convicção de que algo encontrará. Isso é muito comum nos pedidos de busca e apreensão domiciliar. Muitas vezes se utilizam de denúncias anônimas fakes, por exemplo, denúncias anônimas que não existiram, preparando-se um relatório de investigação, dizendo que tudo começou através de uma denúncia anônima, né? Que há notícias de que em tal local, de propriedade de fulano de tal, existem drogas armazenadas, por exemplo, contabilidade do tráfico, etc, etc, etc. Se busca o mandado de prisão, normalmente o magistrado defere a busca e apreensão, e aí podem ocorrer duas coisas. Ou não se encontra nada, nesse caso não vai ter reflexo porque não tem investigação nem processo a seguir, ou se encontra algo que não esperava, só que algo sem relação nenhuma àquela investigação prévia. É claro, ainda que se encontre casualmente provas de outro crime, é claro que a diligência é absolutamente ilegal. É claro que as provas foram colhidas de forma absolutamente ilegal. Vejam vocês o artigo 240, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. O que diz o artigo 240, parágrafo 1º do CPP, que dispõe sobre a busca domiciliar? Proceder-se-á a busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem. Ora, como toda medida invasiva, deverá existir para a realização da busca domiciliar a sua imprescindibilidade, oportunidade, conveniência, devendo sempre o magistrado exigir o quê? O fumus commissi delicti, ou seja, materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com suficiente lastro fático para viabilizar a medida. Ora, se o relatório é fabricado, é fake, busca-se justamente pescar alguma coisa, é evidente que não está presente o fumus commissi delicti, né? Os indícios de autoria, eles devem anteceder a medida. A medida só justifica com fundadas razões. Se a medida só justifica com fundadas razões, os indícios de autoria, eles devem anteceder a medida de busca, né? Não se admitindo que primeiro sejam violadas as garantias constitucionais, para só então, às cegas, em um segundo momento e eventualmente
se justifique a medida anterior em verdadeira pescaria probatória. Nós tivemos um caso curioso recente aqui no escritório de uma investigação que dizia que o sujeito era o maior traficante da Baixada Santista e que teria ficado no lugar de outro mega traficante preso, sem se juntar absolutamente nenhum indício de ligação entre esse suspeito e o suspeito preso. É claro, chegaram no local, não encontraram nada relacionado ao tráfico, mas que encontraram questões relacionadas a suposto crime de estelionato. E aí esquentam a prova. É absolutamente ilegal. Por quê? Não antecedia de indícios suficientes de autoria, o que justificou a medida invasiva de busca, né, foi um relatório policial fabricado. E, nesse sentido, temos uma jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, de muita importância, agravo regimental no recurso em mandado de segurança 62.562 do Mato Grosso, de relatoria do ministro Jesuíno Rissato, desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que está no lugar do ministro Félix Fischer, que está de licença por doença médica. Mas, enfim, a quinta turma decidiu nos seguintes termos. Vejam, senhores: busca e apreensão, medida invasiva anterior aos indícios de autoria, ficha expedition, impossibilidade, garantias constitucionais, violação. E aí em destaque, os indícios de autoria antecedem as medidas invasivas, não se admitindo em um Estado democrático de direito que primeiro sejam violadas as garantias constitucionais, para só então, em um segundo momento, e eventualmente se justificar a medida anterior, sob pena de se legitimar verdadeira ficha expedition. Então, aquele mandado de busca que é baseado num relatório policial fake, num relatório policial montado com o único intuito de se pescar provas a todo custo, tá? Quando se encontra algo diferente daquilo que foi demonstrado pelo procedimento de investigação, fica muito claro, né, que o relatório foi fabricado. Ainda que se encontre algo por uma eventualidade, sem querer, a prova está viciada, a prova é ilícita, pois absolutamente ilegal. Muito comum nos mandados de busca e apreensão a prática do Ficha Expedition. Esse foi mais um Minuto Penal. Espero que tenham gostado. Até breve.